12 de março. A lição de hoje vai falar sobre um desafio que é confiança em Deus. É muito fácil falar que confia em Deus, mas nas horas de provação difícil, então nós vamos provar para nós mesmos se o que nós expressamos pela boca realmente é verdadeiro em nós. Deus já sabe, nós é que às vezes nos enganamos. Então as provações vêm, na maioria das vezes, para provar a nós mesmos a nossa condição espiritual, a nossa fé. Então as circunstâncias ruins servem para que nos ajudem a enxergar melhor a nossa condição espiritual e oferece a chance de nós refletirmos e buscarmos a Deus. Hoje a história fala sobre Josafá. Está escrito em 2 Crônicas 20, de 1 a 22. Aqui está envolvido princípios. Então estão envolvidos princípios que são válidos para nós hoje tranquilamente. Então o que estava acontecendo? Josafá, já no fim do seu reinado, ele é um homem experiente, que com o tempo ele foi colocando muros sobre a cidade, sobre Judá, Jerusalém, e preparando para que, se algum inimigo os atacasse, eles soubessem responder à altura e não colocassem em risco os habitantes dali, porque era muito comum serem atacados. E nessas alturas dos acontecimentos, eles estavam em Canaã. Já havia passado toda aquela entrada de Josué, de saída de Moisés do Egito, Josué entrando com o povo na Canaã, as guerras que tiveram com Jericó, com Ai, com todas as nações que estavam ali. E Deus dando a vitória para todos. Então Israel era temido por todas as nações por causa da intervenção de Deus. E com o tempo, eles foram perdendo um pouco esse medo. Duas nações que estavam lá pelo caminho quando eles entraram em Jerusalém, que as nações que eram os amonitas e os moabitas, e também alguns do Monte Seir. Aliás, no Monte Seir viviam gigantes, né? Então, Deus pediu para o povo de Israel: essas 3 nações, não mexam com elas, deixa elas aí. Não é? Elas não são inimigos do povo de Deus. Então, os israelitas não destruíram essas nações. Mas passado tanto tempo, agora, no reinado de Josafá, no final do reinado de Josafá, e veja que Josafá tinha um exército poderoso, tinha armamentos poderosos, eram bem treinados. E ali, então, entre Israel, está a casa do Senhor, não é? Estava o templo do Senhor dedicado por Salomão. E que Salomão, ao dedicar esse templo, ele disse assim:
olha, Deus vai habitar nesse templo. Deus vai estar aqui. Então, o que vai acontecer? Quando você tiver com algum problema, seja lá onde você estiver, você se volte para esse templo e peça para Deus te livrar da sua situação ruim. E Ele vai ouvir e te atender. Então Josafá cria nisso. O templo estava ali sob seu domínio, dentro dos muros israelitas. Então a arca estava ali. Se entrassem os inimigos ali, eles iam destruir o templo, levar a arca, as riquezas do tesouro de Deus, e o povo seria morto e escravizado. Então, Josué ficou sabendo que vinha uma grande multidão que se reuniram. Os amonitas, que eram um povo grande, os moabitas e amonitas eram povos gigantescos. Eles vieram assim, poderosíssimos, em grande número. Milhões de soldados ali para destruírem, estraçalharem os israelitas. E juntou com eles vários ali de Seir. Então, em vez de enfrentá-los, porque Josué também tinha um exército poderosíssimo, mas veio no coração de Josafá para não enfrentá-los. Porque Josafá ficou com medo. E Josafá não era de ficar com medo. Era um homem valente. Era um homem corajoso. Era um homem de Deus. E Josafá, então, ficou com medo. Já estava mais velho. E então ele... O que ele fez? Ele diz, vai ser a minha única saída nessa minha angústia, nesse meu medo, nessa minha responsabilidade com o povo israelita. Aqui existe crianças, mulheres, velhos. Existe a arca de Deus, o templo de Deus. É muita responsabilidade nas minhas costas. Então, eu vou buscar a Deus. O Deus de Davi, o Deus de Salomão. E foi até o templo de Salomão. E ali dentro ele colocou-se de joelhos, ajoelhado. Ele orou a Deus. Ele de todo o coração e confessou a Deus a sua fraqueza. E disse, Senhor, vem contra nós uma multidão. É aquele povo que o Senhor preservou. E eles, dando a paga agora, que nós fizemos bem, eles estão pagando com mal para nós. Foi o Senhor que pediu para não destruí-los. O Senhor usou de misericórdia com eles. E eles estão agora usando de violência para conosco. Aqui estamos, o seu povo. Mas nós estamos com medo. E nós, como uma criança, não sabemos o que fazer. O que fazer, Senhor? Nós pedimos que o Senhor nos responda. Porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem o poder. O Senhor que tirou todos nós lá do Egito com maravilhas, com poder.
O Senhor nos trouxe durante 40 anos com a tua presença. E os teus filhos construíram esse lugar. E o Senhor habita nesse lugar. E estamos pedindo que o Senhor nos proteja. O Senhor nos diga o que nós vamos fazer para não sermos mortos e vencidos pelos nossos inimigos. Entregamos em tuas mãos esse caso, Senhor. Nos abençoe com a tua orientação. E encerrando a sua oração, e nisso agregou, quando ficaram sabendo que o rei estava ali orando, toda Judá e Jerusalém se juntaram a ele também, em oração, em súplicas. E aquela longa oração de Josafá terminou. E quando terminou, os filhos de Levi, os coatitas, se juntaram, que a função deles eram os cantores do templo. E eles começaram a entoar um hino. Mas quando começaram a entoar esse hino, de louvor a Deus, mesmo antes da resposta de Deus, o Espírito Santo foi derramado sobre o coração e a mente do profeta que também era descendente da linhagem de Levi, que é Jaaziel. Jaaziel recebe o Espírito do Senhor e pede silêncio naquela hora, e pede atenção naquela hora, e diz: Deus está falando nesse momento em resposta à oração de vocês, que vocês não devem ter medo, vocês não precisam se preocuparem, porque eles não estão lutando contra vocês, eles estão lutando contra Deus. A luta é contra Deus. Deus tomou para si essa guerra. E Ele vai resolver essa situação. Vocês não precisarão lutar. Mas Deus quer que vocês vejam, assistam, olhem a libertação, o livramento que Ele vai dar a vocês. Lá, e deu o local certo onde eles deveriam ir. Todo soldado deve ir. Reúna todas as suas forças dos exércitos. Fique naquele local, que é perto de Engedi. Fiquem ali, se posicionem de maneira estratégica. E assistam o que Deus vai fazer por vocês. Então, louvaram a Deus, agradeceram a Deus, creram no profeta de Deus, creram na mensagem de Deus e do Deus da mensagem. E foram até lá. E antes de saírem, Josafá disse uma coisa que vale para nós até hoje. Vejam, israelitas, crede nos seus profetas e prosperareis. Crede. Ezequiel 20:20, ele diz assim:
Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Vamos ver o livramento do Senhor. E foram. Chegando lá, se posicionaram. Deus colocou na mente dos inimigos, os amonitas, os moabitas, a atacarem Seir. Veja, Seir era um daqueles que estavam com eles. Só que nem toda a cidade veio. Mas deu na cabeça deles de, vamos atacar essa cidade, Seir. E foram e destruíram a cidade de Seir. Quando destruíram a cidade de Seir, os amonitas e os moabitas, de maneira inexplicável, começaram a enfiar a espada um no outro. Um lutar contra o outro. E quanto mais matar, vai estar matando os nossos, vai matar o de vocês também. Vai indo, vai indo, vai indo. O que acontece? Quando Israel chega perto ali, bem perto de onde eles estavam, só vê corpos estendidos. Milhares, milhares, milhares de corpos estendidos. Um destruiu o outro. E eles eram acostumados a levar para a guerra as suas riquezas. Não me pergunte o porquê, porque eu não sei. Por enquanto eu não sei por que eles levavam as riquezas deles. Mas eles levavam a riqueza deles. Então, lá, o povo de Deus foi instruído por Josafá. Vamos até o arraial deles e vamos colher todos os pertences que eles têm para nós. Vamos saqueá-los, porque ninguém está vivo. Todos estão mortos. E eles ficaram 3 dias carregando tesouros que eles tinham levado. Armas. Tanta coisa que eles pegaram dali. 3 dias. E no final do 3º dia, eles se reuniram e louvaram a Deus pela vitória. Vocês já imaginaram se eles não tivessem acreditado em Deus? Se eles tivessem eles mesmos lutado essa luta grandiosa, poderiam ter perdido. Se não tivessem confiado em Deus, teriam perdido muitas pessoas. E se tivesse duvidado do profeta? Isso não ia acontecer, não é? Não ia ter a vitória e o salvamento. Hoje nós temos a Bíblia, que são todos os profetas que escreveram para nós. No Novo Testamento, os apóstolos escreveram, e outros grandes. Para quê? Para expressar o que Deus tem prometido para nós. Confia no Senhor teu Deus. Confia no Senhor teu Deus. E estareis seguros. E crede nos seus profetas, e você vai prosperar. Que Deus nos ajude, nos abençoe para crer em Deus e crer nos profetas. Amém.